O hermetismo, ele é uma ciência oculta, também conhecida como esoterismo, né? É uma forma de você buscar, através do conhecimento e do domínio de alguns princípios, conseguir compreender a natureza do universo e, através de determinadas leis, conseguir interagir com ele. Nessa obra, eu busco trabalhar com alguns princípios do hermetismo de uma forma mais metafórica, de uma forma um pouco mais romantizada, através de um personagem chamado Magnus, e ali então conseguir demonstrar um pouco dessa ciência, fazendo com que então o leitor consiga entender parte desses princípios e ao mesmo tempo conseguir visualizar um caminho cheio de possibilidades para que ele possa adentrar nesse universo da magia. Eu acho que a obra, ela tem a principal intenção de trazer também uma filosofia de vida e uma busca em que o leitor possa encontrar, talvez até mesmo um caminho espiritual. Vale muito a pena conferir. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje, mais um convidado, mais uma história. Daqui a pouquinho eu já falo quem é o nosso convidado de hoje. Mais uma vez estamos aqui sem a presença da Ana Clara Lambert aqui na bancada, porque como você já viu no episódio anterior, na verdade, do anterior, ela está envolvida na fase final do livro-reportagem dela e com a Maria Fernanda sobre Nossa Senhora Aparecida. E hoje eu tenho aqui a presença de um seminarista, o William, que logo, logo vai se apresentar para vocês. E antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários, não esqueça do like e clica no sininho, porque daí todo vídeo novo você vai receber uma notificação e vai ficar sempre atualizado com o podcast 1818. E para iniciar o programa, nada melhor do que o nosso convidado de hoje se apresentar e dizer para vocês quem é o William, né? Quem é você, um menino muito jovem, né? E que vai poder dividir com a gente a sua história. Quem é você, William? Olá, Marcelo, uma alegria estar aqui. Eu agradeço o convite, primeiramente. Olá a todos que nos acompanham por meio deste podcast 18 e 18. Muito bem, eu sou o William. Como você disse, eu sou seminarista. Muitas vezes, aqueles que nos acompanham podem perguntar o que é um seminarista, né? Seminarista é alguém que, ou melhor dizendo, é um homem que está estudando, se formando para ser padre. Então, eu estou nessa caminhada vocacional para ser padre, né? Eu sou natural aqui de Guarulhos. Meus pais são do estado do Pernambuco, mas eu nasci aqui, cresci aqui em Guarulhos. Aqui ingressei no seminário e aqui estou até hoje nesse caminho vocacional, né? Muito bom. E uma pergunta que é sempre muito importante, né? Todos nós somos frutos de uma raiz, né? Nós temos a nossa raiz, que ela não pode ser esquecida. Eu sempre digo isso, eu valorizo muito a minha infância, os meus pais e tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu fui, de certa forma, influenciado lá na minha infância. William, os seus pais já eram católicos? Você vem de uma família católica? Como foi tua infância? Já foi uma infância ligada à igreja, alguma pastoral? Como que foi a tua infância e juventude? Eu acho que, como a grande maioria dos brasileiros, né, os meus pais, eles não eram católicos, como nós dizemos popularmente, praticantes. É verdade que eu não gosto muito desse termo, praticantes. Tá. Mas existem aqueles que estão mais fiéis à comunidade de fé e outros não. Mas meus pais, eles iam com uma certa frequência, mas nada muito intenso na vida da comunidade, na vida da igreja. Mas nós caminhávamos, né? Nós tínhamos uma experiência de fé, nossa casa tinha fé, era uma casa... Eu nasci num berço de fé, numa família 100% católica, né? Católica, de certo modo, até por tradição, mas uma família católica. Então, cresci com os princípios da fé, então, como qualquer criança, quando deu tempo, fui para catequese, então fiz catequese. E ali no período da catequese, as coisas começam a mudar um pouco. Eu começo a me encantar, né, de fato, por aquilo que eu estava
vivendo no processo de aprendizado, né? Então, ali no tempo da catequese, eu quero ingressar de fato na vida da comunidade, na vida da igreja. E eu decido que eu quero ser coroinha nessa época, né? Então, fui procurar. Tinha alguns amigos da época da escola até que eram coroinhas e tudo mais. E ali eu fui também procurar este caminho para ser coroinha. Aí eu fui coroinha, me tornei coroinha. Ali eu fui ingressando na vida da comunidade, né? Fui ingressando na vida da igreja. Minha paróquia de origem é a paróquia Santa Terezinha, no Jardim Cumbica. Dei já um beijo para esta paróquia tão querida e tão importante na minha vida. Então eu comecei a trilhar esse caminho ali ainda na catequese. Fiz a primeira Eucaristia, continuei no grupo de coroinhas e fui cada vez mais ingressando na vida da comunidade, né? Na vida da paróquia. Então, me tornei coroinha. Logo depois também já fui me tornando catequista, né? Fui auxiliando na catequese ali das crianças. Depois, já um pouco na adolescência, para a juventude, eu começo a fazer o crisma, né? Ali por volta dos meus 12, 13 anos. Então, que seria a confirmação. A confirmação, exatamente. Entendi. Então, porque na Igreja Católica, nós temos os 3 primeiros sacramentos, né? Isso. Nós O batismo, a catequese isso, e depois a crisma. Isso. A catequese nós podemos dizer, de fato, que é a Eucaristia, né? O sacramento da Eucaristia. Isso. E a confirmação, que é a confirmação do nosso batismo. E ali nós damos que encerrada a iniciação à vida cristã, né? Então, fui completar a iniciação à vida cristã, comecei o processo de crisma, e ali começa também a minha juventude, né? Acho que é importante dizer, não disse ainda, eu sou filho único. Ah, você é filho único? Sou filho único. Então, pera lá. Então, depois a gente vai falar um pouco como seus pais reagiram, né? Para esse seu chamado, né? E a sua decisão. Com certeza. Né? Mas aí você se envolve com a comunidade. Né? Porque a paróquia... ela tem toda uma... Ela tá no centro ali e uma série de coisas orbitam ao entorno dela, né? Exatamente. Desde obras sociais até acolher pessoas, né? Pessoas, exatamente. E você falou interessante, uma realidade social, é um dos grandes pilares da vida da igreja, é a dimensão caritativa, Isso. é a dimensão social. E nós temos diversos projetos sociais dentro da igreja, né? E quando jovem ali, ainda na época do crisma, que eu estava fazendo crisma, eu fiz a experiência de trabalhar numa pastoral social como jovem. Ah, que legal. Às vezes a gente pensa que o jovem ele só está envolvido ali na questão do altar, como cerimoniário, faz uma leitura, catequista, mas ali no meu grupo de jovens, eu mais alguns amigos, nós fizemos essa experiência também de estar numa pastoral social. E eu fui participar da pastoral da pessoa idosa. Ah, que legal. É uma pastoral que nós fazemos visitas às pessoas idosas, fazemos certo asilos. Asilos, nas casas. Hospitais nem tanto. Não. Porque o procedimento para entrar é um pouco mais delicado. Né? Existem alguns grupos mais específicos para acompanhamento nos hospitais. Mas geralmente são as pessoas da comunidade, nos asilos. Lá em Cumbica nós temos um asilo, São Vicente de Paula. E então nós fazemos este trabalho de visita, de estar com eles. Às vezes é somente a companhia que eles não têm. De escutá-los. E hoje em dia é tão necessário nós escutarmos as pessoas, né? É verdade que nós, como éramos menores de idade e ainda muito jovens, eu provavelmente tinha ali por volta de uns 14 anos, naquela pastoral se chama de líder, o agente daquela pastoral. Nós éramos chamados de líder mirim. Né? Porque nós ainda não tínhamos a idade suficiente para ser um líder daquele movimento e tudo mais. Mas foi uma experiência muito interessante, né? De poder estar com as pessoas que deram tanto, às vezes, na vida da comunidade e hoje já estavam um pouco mais afastadas por conta das debilidades próprias da vida humana, né? Então, assim foi. Então, aí fui cada vez mais ingressando, né? Aprofundando na vida da comunidade, né? Chegava dia que minha mãe falava, você vai ficar em casa hoje? Leva a cama já pra dormir na paróquia. E juntamente com isso, já começo a perceber o chamado vocacional. Né? O meu chamado, ele acontece... Tinha alguma coisa ali que você já... Sim, já tinha uma inquietude. No teu íntimo. Já tinha uma coisa no íntimo.
Tá. Acho que é justamente isso, Marcelo. A vocação É a centelha. é uma centelha no nosso íntimo. Tá. É aquilo que nós despertamos e nós vemos que fará sentido na nossa vida. Entendi. Né? Então, eu já comecei a perceber, olha, tem uma coisa aqui. É mais ou menos, trocando em miúdos, é uma missão que ela começa a ser revelada e é uma coisa muito sutil, né? Sutil. Sutil. E os seus amigos? Porque você tinha amigos da igreja, Sim, mas você sim. tinha amigos na escola, Amigos na que não escola. eram necessariamente da Que não era igreja. necessariamente da igreja. Eles percebiam que você já tinha uma visão social, uma visão diferente, porque um cara da tua idade, de 14 anos, querer visitar idoso, você concorda É comigo? estranho. Seria 9º ano hoje. Isso. Na época era Transição, oitava série. exatamente. Transição para o ensino médio. Ensino médio. Então eu imagino que causa uma certa estranheza até dentro do seu núcleo de amizades da galera da tua idade, né? Sim. E isso aconteceu. Aconteceu, com certeza. Mas eles sempre muito respeitosos. Claro. Né? Eu acho que, pulando um pouco agora para a questão da minha vida fora a igreja, né? É difícil separar as coisas, mas, sim, mas sim. a gente consegue demilitar os espaços, né? Então, eu estudei no Conselheiro Crispiniano aqui na região do centro de De Guarulhos. Guarulhos. Né? E foram um dos 7 anos mais felizes da minha vida. Que legal. Porque eu estudei da 5ª série ao O terceiro. 3º ano do ensino médio, né? Então, ali, eu cheguei criança e saiu adulto quase. adulto. É. A gente, com 18 anos, a gente acha que é adulto já, né? Então, Então, ali foi toda a minha formação. Então, o conselheiro contribuiu muito para a minha formação, né? Tanto Tá. intelectual, mas humana, afetiva e tantos outros aspectos da minha vida, né? Então minha relação com os amigos era... fiz muitos amigos na época da escola, que eu guardo até hoje eles, né, no meu coração. É verdade, porque as nossas vidas são muito diferentes, a gente acaba perdendo o contato, não consegue se ver tanto. Mas existe aquele carinho, existe aquela admiração pelos meninos, né? E também pelas meninas lá da nossa sala. Mas eles sempre brincavam, eles já me chamavam de padre. Ah, já? Já me chamavam de padre. Olha só, porque já havia uma percepção de que você tinha. Mas é a postura, né? Sim. Eu acho que a postura, eu acho que a fala. E os professores? Você já teve professor nesse período longo de conselheiro, né, crispiniano? De alguém chegar e falar: olha, você tem esse perfil, né? Sim, sim. E aos poucos, como eu te disse, foi muito cedo o meu descobrimento vocacional. Então, tudo aconteceu ali no ensino médio. Ah, tá. Tudo aconteceu no ensino médio. Então, eu me decidi que eu ia entrar no seminário, já estava na escola. Eu ainda estava na escola. E você lembra qual foi o momento, a Lembro. série? Perfeitamente. Você pode falar pra nós? Claro, não. Perfeitamente. Então, assim, como tudo isso foi junto, então os professores acabaram sabendo. Né? Ah, então, legal. por exemplo, hoje em dia eu tenho professores que comentam, façam uma postagem e viram e falam: olha, eu não vejo a hora de ir numa missa sua. Então, que igreja você está para eu ir te visitar? Que legal. Então, a maioria dos professores, eles sabiam deste meu desejo, né? De querer entregar minha vida e ser padre. E como chega o chamado, né? Então, foi muito específico o ato de eu perceber o meu chamado. Mas hoje olhando para minha história de vida, eu percebo que toda a minha história de vida já havia sinais Entendi. de Deus na minha vocação, né? E o meu chamado, ele acontece no ano de 2012. Eu tava ali, então, mais ou menos... na 8ª série, em 2012. Tá. Isso, tava na 8ª série. Justamente na novena de Santa Terezinha. Tá. Que acontece do dia 22 de setembro ao dia 30 de setembro. Como eu te disse, ela é a padroeira da minha paróquia de origem. Então, naquele ano, aconteceu que foi celebrar na paróquia 2 padres que me marcaram muito. E que eu digo que acho que foi o grande start da minha vocação. Foi celebrar naquele ano o padre Pelegrino, que é aqui da Diocese de Guarulhos, e o padre Vinícius, que também é aqui da Diocese de Guarulhos. O padre Pelegrino, ele é filho da paróquia Santa Terezinha também, juntamente comigo. Tá. Né? Então, mas já é um padre hoje que já tem mais, se eu não me engano, quase 15 anos de padre.
E o Padre Pellegrino, naquela ocasião, naquela missa, ele foi testemunhando a história dele. Então ele falou, olha, aqui nesta comunidade eu fui catequista, aqui nesta comunidade eu cresci, aqui nesta comunidade... Você foi se identificando. E eu fui me identificando com aquele testemunho. E ele também disse um pouco o testemunho da experiência da família dele. Então ele passava por alguns problemas na casa dele e que eram semelhantes a algumas realidades que eu vivia também dentro da minha casa, né, com alguns familiares. Então aquilo foi me identificando e eu comecei a questionar por que eu não ser padre. Como eu te disse, naquele mesmo ano também foi o Padre Vinícius celebrar lá. E o Padre Vinícius tinha acabado de ser ordenado padre. Ele estava ali nas primeiras semanas de ordenação, exercendo seu ministério sacerdotal. E o Padre Vinícius foi contar também o seu testemunho vocacional, né? Então, imagina. Ambos também eram de Guarulhos. Na verdade, o Padre Pellegrino, se eu não me engano, é nascido. O Padre Vinícius, não. Ele é nascido na Bahia, mas toda a sua formação foi aqui em Guarulhos. Então, o Padre Vinícius foi padre recém-ordenado, tinha dias de padre. Então, foi com todo aquele entusiasmo, com todo aquele fervor, foi contar o testemunho vocacional dele. E também muito me chamou a atenção. E a partir dali, eu comecei a me questionar, né? Por que eu não ser padre? E eu lembro o dia exato, foi dia 27 de setembro de 2012. Né? Esse dia, ele é muito memorável para mim. E eu sou, como meu temperamento, eu sou sanguíneo. Então, o negócio é rápido. Eu quero pra agora. É pra agora. Então, eu lembro que naquela mesma novena, acho que 2 dias depois, eu virei pro padre de origem da minha paróquia, que é o Padre Zé Alexandre. Hoje ele já é falecido, ele faleceu no ano de 2019. E se hoje eu estou no seminário é pelo testemunho deste homem, né? O Padre Zé Alexandre. Uma pessoa muito cara pra mim. E eu falei, padre, eu quero entrar no seminário. Eu quero ser padre. Aí ele olhou pra mim e falou, menino, você é muito novo ainda. Ele falou, vai estudar, vai namorar, vai beijar na boca, depois a gente conversa desse negócio de ser padre. Aí eu fiquei com um pouco, falei, gente, eu quero ser padre, e o padre me fala um negócio desse. Foi a última coisa que você esperava escutar do padre. Exatamente, eu não imaginava que ele ia falar isso. E ele falou. Mas, no entanto, ele estava sendo extremamente lúcido. Extremamente lúcido. Né? E assim foi. Aí eu também fui percebendo, fui falando, talvez esse negócio passe, né? Eu acho que é passageiro, foi a euforia do momento ali. Né? Os testemunhos me marcaram, mas talvez seja algo que passe, né? E acabou que não passou. E até hoje não passou, né? Mas aí a gente começa todo o processo de discernimento vocacional, né? Então ali, 14 anos eu não contei pros meus pais, não contei pra dona Rita, nem pro seu Edivaldo. Tá. E ali eu começo, então, o meu processo de discernimento vocacional, de pensar mais a sério a coisa, né? Então continuei estudando, né? Fui trabalhar, trabalhei numa despachante por 2 anos. Tá. Eu trabalhava ali com documentos de carro e tudo mais. Vida normal, né? Vida normal, né? E ali, jovem aprendiz, né? Tá. Nesse período. E também pensando no que eu poderia fazer profissionalmente, né? Claro. Lógico, no coração existia ainda aquele desejo, algo me chamava, né? A entregar a minha vida para Deus, né? E eu pensava em profissionalmente talvez fazer uma faculdade. Quer dizer, tinha algo específico que eu queria fazer. Eu queria fazer Unicamp, eu queria fazer na Unicamp e eu queria fazer economia na Unicamp, né? Era o meu desejo. Mas fui muito novo ainda, né? Tava ali no início do ensino médio, meio do ensino médio. E comecei todo o meu processo, né? De discernimento vocacional e tudo mais. Aí aconteceu que eu voltei lá no Padre Zé Alexandre e falei, padre, vamos conversar. Vamos voltar naquele assunto. Vamos voltar naquele assunto. Acho que já tinha passado mais de um ano e meio. E ele falou, olha, vamos fazer um processo, vou te acompanhar, continuar a sua vida normal, a gente vai conversando e tudo mais. E assim se seguiu, né? A gente foi fazendo esse processo muito bonito. E muito tranquilo também, né? Muito tranquilo. Não cheguei a namorar seriamente, né? Não tive nenhum namoro fixo, tá. né? Tive algumas
paixões, né? Tá. Própria da juventude. Mas nada sério, né? Entendi. E assim foi seguindo, né? Fomos trilhando esse caminho de discernimento e tudo mais. Aí acontece que chegamos ali chegamos no meu 3º ano de ensino médio. Tá. Um momento decisivo. Um momento decisivo. Mas antes ainda, 2º ano de ensino médio, eu me decidi, eu quero ser padre. Tá. Eu quero entrar no seminário. E o que acontece? Aí eu cheguei no padre e falei, padre, é isso que eu quero. No momento é isso. Tá. Pode ser que não seja, mas no momento é isso que eu desejo, é isso que eu quero pra minha vida. E a gente começou esse processo para ser padre. Porque existe um processo que nós devemos trilhar. Então, primeira coisa que nós fazemos é ingressar nos encontros vocacionais. Tá. Que é antes ainda do seminário. Antes ainda do seminário. São encontros de discernimento. Já é como se reunisse todos aqueles que desejassem ser padres na diocese e vai fazendo um caminho de discernimento vocacional, né? Então vai falando um pouco como é a vida no seminário, como é o processo formativo. São encontros mensais. Os desafios. As dimensões trabalhadas dentro do seminário. Então, é um pouco disso. Durante um ano. Depois que você termina os encontros vocacionais, aí você apresenta se de fato você quer ingressar, e a igreja também dá o seu parecer se você vai ser aceito no seminário ou não. Se você tem realmente... Condições, né? E não necessariamente para ser padre nesse primeiro momento, Marcelo. Mas se você tem condições para um processo dentro do seminário, né? Tá. Para trilhar um processo formativo. E nós ingressamos num primeiro seminário, que se chama Seminário Propedêutico. Tá. Né? Que se chama é um seminário de preparação ao seminário maior. Que seria um ano. Que seria um ano. Tá, Exato, um ano de formação. E esse seminário ele fica aqui na região do Gopoúva, ao lado da paróquia Santo Antônio. Tá. Né? Então ali, o candidato ao sacerdócio, ele vive o seu primeiro ano formativo. Nesse momento ainda não vai para a faculdade, são matérias internas, então nós tínhamos aula de Bíblia, catecismo, liturgia, latim, coisas internas mesmo. Tem mais a doutrina Mais ali, a doutrina. alguns parâmetros legais, inclusive, né? Nesse momento você já sai da sua casa ou você vai e volta todos os dias para sua casa? Nesse momento eu já saio da minha casa. Você já sai da sua casa. Nesse momento, já passo a morar no seminário, mas eu volto aos finais de semana para minha casa. Tá. E aí tinha um grupo de garotos que já estavam ali. Sim. Tá. Aí depois, então, como eu disse, não temos ainda a dimensão acadêmica, né? Entendi. Depois que você termina esse ano de propedêutico, você vai para o seminário maior, que fica na região do Lavras, ali próximo à Ponte Alta, São João. E ali você começa a vida acadêmica. Você vai fazer 3 anos de filosofia, depois você vai fazer 4 anos de teologia. Terminando os 4 anos de teologia, você vai para o que se chama de ano pastoral. Tá. E é lá no Lavras mesmo? Lá no Lavras. Toda a formação de filosofia? As faculdades nós fazemos em São Paulo. Ah, tá. A filosofia é feita no Centro Universitário Assunção, na Unify. E a teologia é feita na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, na PUC-SP. Tá. Isso a teologia. Isso a teologia. Tá. E vocês fazem com leigos? Com leigos. Todo mundo junto? Ambas as faculdades. As faculdades. Legal. É predominante seminaristas de todas as dioceses da província aqui, próximas, né? Então, sim. São Paulo. São Paulo. Não do estado inteiro, né? Tá, mas claro. da região metropolitana. Metropolitana. E aí vocês acabam... É legal porque faz um intercâmbio também, bem interessante, né? De diocese, as experiências de formação, as experiências de seminário. É muito interessante. E acabamos criando grandes amigos também, né? Imagino. De outras dioceses. Eu imagino. E aí você, nesse período de estudo, formação acadêmica, já tem o envolvimento de pastoral, em igreja? Sim. Como que funciona isso? Sim. Então nós já vamos para as paróquias aos finais de semana e tudo mais. A cada 2 anos nós estamos em uma paróquia. Tá. Né? Então esse é um pouco o nosso processo formativo. Aí né? você vai servir naquela paróquia... Entendi. Isso. Então, como eu estava dizendo, então eu fui para os encontros vocacionais ali no final de 2014 para 2015. O padre, enfim, me liberou para ir para os encontros vocacionais. E eu vou para os encontros vocacionais. Só que
eu não contei para os meus pais que eu iria fazer os encontros vocacionais. Não acredito. Você não falou, mas você ia pro encontro. Eu ia pro encontro. Olha só. Aí, É a mentira santa. é a mentira santa. Um pouco. Hoje em dia eu recomendo, não façam isso, pelo amor de Deus. Não siga esse exemplo. Não sigam esse mau exemplo. É melhor falar logo. Né? O pecado já está perdoado, eu confessei. Como eu digo, evita a fadiga, né? Evita a fadiga. Já fala logo. Só que tem aquele ditado, quem tem amigo não morre pagão, né? Exatamente. E os meus amigos da igreja, que são os meus grandes amigos de infância, quero aqui mandar um abraço pra eles, a Jéssica, o Danilo, a Vitória, o Vinícius, o Vitor e o Pablo, né? São grandes amigos que a vida me deu, né? Tá. Que a vida e a igreja me deu. Então nós crescemos praticamente juntos. Então desde criança nós nos conhecemos. E o que acontece? Um belo dia nós estávamos lá em casa, né, almoçando, eles foram almoçar lá em casa, e um deles virou pra minha mãe e falou... Então nós chamávamos sempre as mães uns dos outros de mãe, a gente acabou criando esse costume. E um deles virou pra minha mãe e falou, mãe, o ano que vem, quando o William for embora pro seminário... Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Por que a gente tem esses amigos, né? São os piores. São os piores. E ele falou... Eu vou vir morar aqui pra casa não ficar sozinho. Nossa. Aí minha mãe só olhou assim Começou a chorar, né? e falou, como assim? Aí eu falei, depois a gente conversa. Nossa. E assim foi. Tá. Aí acabou aquele almoço. Eu imagino. Ficou um silêncio, assim, sepulcral. Aí acontece, aí a gente fomos pra missa, tudo. Aí eu cheguei, eu falei, preciso conversar com vocês dois, né? Preciso conversar com os senhores. E você já tinha um bom diálogo com seus pais? Sim, sim. A relação familiar era sim. positiva? Sempre muito positiva, Que bom, graças que bom. a Deus. Né? Lógico, tem aquela rebeldia própria da normal. adolescência. Todos mas, nós passamos por sim, isso, de certa forma. mas né? sempre uma atitude muito respeitosa, Tá. né? de temor mesmo aos pais, né? E aí eu falei, preciso conversar agora, né? Já que me fizeram uma coisa dessa, deixa eu resolver isso aqui. E eu fui conversar com eles. Então, falei, olha, eu sinto-me chamado ao sacerdócio, eu quero ser padre. E provavelmente ano que vem eu vou entrar no seminário para seguir o meu caminho. Meu pai, tranquilamente, aceitou, né? Falou, se esse é o caminho que você quer seguir, siga, né? Seja feliz. Com minha mãe foi mais difícil. Minha mãe, ela falou, você não vai ser padre. Eu não quero que você seja padre. Porque o que existia por trás, né, dessa fala da minha mãe? Acontece que minha mãe, ela queria netos. Tá. Né? Ela não queria que a geração dela acabasse em mim, né? Mas com o tempo, Deus foi agindo no coração da minha mãe, Deus foi trabalhando, entendendo. Ela foi entendendo. E hoje é a minha maior intercessora, né? É a minha maior intercessora. Como toda boa mãe, né? Como toda boa mãe. Mãe é isso, né? Às vezes elas têm... Mas também pensa bem, né, William? Filho único, né? Você ali era um cara da família, com princípios muito bons, né? Com todo o engajamento já em questão da pastoral. Então, imagina o quanto essa mãe sempre te admirou e sempre teve muito orgulho. E não que o caminho da igreja ou o caminho vocacional seja ruim, mas talvez ela imaginava outras coisas para você. Sim. Né? Mas depois, eu acredito muito que Deus, né, ele vai lentamente às vezes, mas ele vai atuando ali. Com certeza. Porque se existe uma coisa, é essa paciência, o tempo certo, né? E eu tenho certeza que hoje sua mãe tem absoluto orgulho de você. Muito. Né? Ela deve contar pra todo mundo. Conta pra todo mundo. Em fila de banco, fila de mercado. Você já deve ter passado vergonha já. Com certeza. Fala, mãe, fica quieta. Eu imagino. Porque mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe pra fazer a gente passar vergonha, cara. Minha mãe, por favor, mãe, desculpa. Mas mãe gosta dessas coisas, né? De vez em quando solta aquela foto, pega as minhas fotos, aí aproveita que eu tô de túnica, de batina, aí tira print e posta, que orgulho do meu filho. Mãe, né? Mãe
é mãe. Mãe tem desconto. Então, assim foi. Então, aí contei pra eles, continuei o processo formativo, esse processo de discernimento, dos encontros vocacionais. Mas que acontece uma coisa muito interessante. Eu vejo hoje, ô Marcelo, que Deus tem o seu tempo. E assim, se é pra acontecer, vai acontecer. É inevitável, né? É inevitável. Naquele ano que eu ia entrar no seminário, aconteceu que o bispo tinha decidido, ou melhor, naquele ano que eu estava fazendo os encontros vocacionais, o bispo decidiu que só ia entrar no seminário com 18 anos completos. Tá. Você tinha 17. Eu tinha 17. No ano, quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais, eu ainda tinha 16 anos. Fiz 17 no percurso. E eu só faria 17 anos na metade... 18. Isso, só faria 18 anos na metade do outro ano. Do outro ano, que seria o tempo que eu já estaria no seminário propedêutico. Ou seja, você teria 6 meses já. Eu teria 6 meses. E o bispo queria que entrasse somente com 18 anos completos. E ali a gente... Então, nós éramos uma turma grande, quase 40 vocacionados. Bastante. 40 todos de comunidades de Guarulhos. Todos de comunidades. Lógico, geralmente as turmas do vocacional são turmas maiores, sim. né? Depois acaba... Vai afunilando. Vai afunilando, né? E... Então, o bispo tinha este desejo. E então ali eu acabei me desanimando para entrar naquele ano, né? Então, já imaginei que eu não ingressaria naquele ano. Mas aí um grande padre, amigo meu, que era vigário na minha paróquia de origem, o padre Cássio, né, naquela época. E naquela época também, naquele ano, isso a virada de 2015 para 2016, mudou a reitoria do seminário, né? Então mudou os formadores. E veio aqui pro seminário propedêutico o padre Edson, que foi pároco aqui na Vila Augusta, aqui pertinho. E o padre Cássio, né, um amigo meu, que me ajudou muito também nesse processo vocacional, ele foi conversar se não existia possibilidade de eu entrar no seminário. Aí a formação ficou a pensar, mas eu já tinha... Até descartado a possibilidade de eu entrar naquele ano. E isso é um pouco de um choque, porque, querendo ou não, eu tava empolgado, né, pra entrar no seminário e tudo mais. E eu percebi que acho que não seria aquele ano que eu ia entrar no seminário. Aí o que acontece? Eu fui viajar com os meus pais em dezembro, né? Fui viajar com os meus pais. Em dezembro nós fomos para o Pernambuco, né? O meu pai é de Garanhuns e minha mãe é de Serra Talhada. E nós fomos lá visitar os nossos familiares e tudo mais. Quando foi, se eu não me engano, dia 27 ou foi dia 28 de dezembro, eu recebo uma mensagem no Facebook do Padre Edson. Ele falando: olá, William, tudo bem? Eu gostaria de falar com você, estou tentando te ligar, mas não consigo. Aí eu mandei... Isso ele mandou mensagem de manhã, eu só fui ver a mensagem à noite, praticamente. E aí eu respondi: padre, eu não estou em São Paulo, estou viajando, posso ligar pro senhor? Aí acabou que eu consegui falar com ele. Aí na ligação ele me disse: olha, nós pensamos bem, nós conversamos aqui com a formação e tudo mais, e você foi aceito para entrar no seminário no próximo ano de 2016. Então... Aí você... Então volta aquela alegria, aquela energia. Frio na barriga. Aquele frio, e eu falei: eita, eu vou entrar no seminário. Né? Então, aí, imagina, no meio da viagem, tudo, então, falar pros meus pais que eu tinha sido aprovado para entrar no seminário no ano de 2016, o ano que eu ingressei no seminário. E aí o padre marcou algumas reuniões, aí foi o tempo de eu voltar para São Paulo, tudo mais, voltar aqui para Guarulhos para dar os encaminhamentos pro ingresso no seminário, né? Tá. E como você havia perguntado, voltando um pouquinho na questão da escola, então, nesse período eu já falava na escola o que eu queria. Tá. Eu já falava que eu queria ser padre, que eu queria me dedicar ao sacerdócio e tudo mais. E os meus amigos apoiaram. Que legal. Grande parte dos professores apoiavam. E foi uma experiência muito bacana.
Que bom. Muito bacana mesmo. E aí, quando você ingressa na filosofia... Ingresso né? no propedêutico, primeiramente. Propedêutico, depois Isso. vem a filosofia. Isso. E aí já vem uma vida toda voltada para a igreja. Totalmente voltada para a igreja. Então, eu ingresso ali no seminário em 2016. No dia 19 de fevereiro de 2016 é o dia que eu ingresso no seminário. Tá. Né? E muito interessante esse dia porque o padre que eu falei que conversou com a formação para que eu pudesse entrar, ele me levou para o seminário, o padre Cássio, né? Então foi ele me levar para o seminário, meu pai estava trabalhando, então ele me levou para o seminário, minha mãe e a minha melhor amiga, né, a Jéssica na época, foi junto. E minha mãe deixou no seminário, tudo, então aquela despedida, aquele frio na barriga de como vai ser a vida no seminário. Lógico que acho que em uma semana eu estaria em casa de novo. Mas tem esse frio na barriga. E assim foi. Eles me deixaram no seminário. Minha mãe não chorou na minha frente, mas o padre disse que na hora que ela entrou no carro de volta pra voltar pra casa, ela desabou em chorar. E vocês começaram em quantos garotos? Nós começamos em 14 seminaristas. E hoje vocês continuam em 14? Não, hoje nós estamos... Desses que entraram em 2016, nós somos em 5. Tá. 4 estamos na mesma turma, né? Entendi. Estamos no último ano. Um ficou um tempo fora e voltou. E na nossa turma do 4º ano, do último ano, tem mais 2 que entraram na nossa turma na teologia. Então, interessante. Então, nós somos em 6. A nossa turma do 4º ano de teologia, do último ano de teologia, nós somos em 6. É o Bruno, o Daniel, o Guilherme, o Edson Vitor, o João e eu. Legal. E aí você agora termina a teologia esse ano. Termina a teologia daqui ou um seja, mês. Daqui um mês. Daqui um mês. Né? E aí você tem mais um ano de pastoral, é isso? Então, como eu te disse, então a gente faz todo esse processo vocacional, né? Então, de discernimento e tudo mais. E quando a gente termina o tempo da teologia, nós vamos para o que se chama ano pastoral, que é o ano da ordenação. Tá. Então, nós vamos morar numa paróquia, né? Nós vamos residir numa paróquia, auxiliar o padre mais de próximo. E nesse tempo de um ano acontecem as 2 ordenações. Porque para ser padre, primeiro, nós somos ordenados diáconos. E depois, nós somos ordenados padres. Tá. Agora, William, e como que tá esse momento para você? Porque por trás dessa história tem uma caminhada de desafios, de muitas vitórias e também momentos, eu acho, de muitas reflexões, Sim. de muitos questionamentos, né? Muito choro. Muito choro, eu acho que muitas emoções, né? Fraternidade, algumas decepções, porque estar vivo, estar submetido a isso também. E você passa por toda essa trajetória, né? E você ainda muito jovem, né? Posso falar a sua idade? Oh, claro. 25 anos, né? Você me disse. E eu acho que já com uma história muito rica, né? De construção de caminho e tal. E como é que tá a sua cabeça hoje, né? Porque as responsabilidades, elas vão aumentando gradativamente, né? E como que você está hoje nesse momento dessa sua caminhada? Olha, Marcelo, eu acho que esse exato momento é uma mistura de sentimentos. Primeiro, já vai batendo a saudade de deixar o seminário. Tá. Porque imagina, os últimos 8 anos da minha vida foi numa casa formativa. Tá. Né? Então, foi numa vida comunitária, com mais de 20 seminaristas. Da hora que acorda até a hora que acorda, você... vou dormir. Você tá vivendo coletivamente. Não existe um pouco a nossa vida pessoal. Lógico que existe, né? Mas... Você tem seu espaço? Tem meu quarto, só eu no meu quarto, mas... Por mais de que tenha tudo isso, a nossa vida não é sozinha, né? Sim. É uma vida comunitária, é uma vida com outra. A gente diz que na vida comunitária ninguém se esconde. Porque todo mundo conhece o outro. Eu conheço seus defeitos, eu conheço suas qualidades. Aquilo que irrita, né? Aquilo que irrita. Então, assim, 8 anos vivendo esta vida. Entendi. Então é um pouco o sentimento já de saudade, de como vai ser. Mas, por um lado, também o sentimento de expectativa pelo novo que vai vir. Então, ir morar com um padre,
Não, então a comunidade agora é menor, é só eu e um padre. Diria, é voltar um pouco pra sociedade. Então, Sim. querendo ou não, no seminário, a gente fica um pouco Fechado. restrito. E agora é o processo de voltar. Pra fora, né? A carta dos Hebreus vai dizer que todo sacerdote, ele é tirado do meio do povo, depois ele é colocado novamente, constituído em favor daquele povo. É um pouco disso. Então, nós somos tirados do povo, a gente fica um tempinho ali ausente e somos colocados de novo no povo, né? Então, é esse processo agora de retornar. Né? Então, é como se fosse um retorno para a sociedade, né? Então, tem essas expectativas, a preocupação agora também com as provas finais da teologia. Então, é um turbilhão de sentimentos, né? Mas muito feliz, primeiramente pelo aquilo que Deus realizou na minha vida. Deus me realizou muito. O meu reitor, Padre Francisco Veloso, um grande homem, ele sempre fala para nós: Deus nos escolheu para ser padres porque nós somos os piores. E eu tenho certeza disso. Deus me escolheu porque eu sou o pior. E porque ele me escolheu é porque ele quer realizar uma obra na minha vida. Uma obra de conversão, uma obra com a experiência, com o amor dele. Então, olhar para esses últimos 8 anos da minha vida, lógico, olhar para a minha vida inteira. Né? Claro. Mas olhar especificamente para esses 8 anos é eu ver quanto Deus fez. Quanto Deus fez. Quanto Deus fez. É verdade que não estou 100% pronto, né? Claro. Não serei ordenado padre e estarei pronto 100%. É. Mas sei que não sou mais o mesmo de que quando eu entrei no seminário há 8 anos atrás. Agora eu quero deixar registrado aqui, inclusive diante de você, William, o quanto eu admiro a formação da Igreja Católica Apostólica Romana, o quanto se investe, porque a igreja está investindo em você, Sim. né? Trocando em miúdos, é isso. Sim. E é um investimento de formação que eu acho incrível, né? Tanto na filosofia, na teologia, e não é apenas academicamente, mas é na formação como ser humano. Sim. E eu acho isso, eu sempre achei, né? Sempre achei a formação da Igreja Católica algo que é um diferencial. E essa minha fala não é para diminuir nenhuma outra formação em nenhum outro lugar, Sim. nenhuma outra religião. Mas eu acho que isso, pelo menos a minha visão, né? Isso dá a você também uma responsabilidade que é muito grande. Muito grande. Né? Que é muito grande, porque é aquilo que você falou, legal. Você se ausenta por um período longo, né? 8 anos, 9 com mais esse período que você vai passar a gente vai ver, é 9 anos. 9 anos, são quase 10 anos de formação. Exatamente. E agora vai chegar um momento que Deus, creio eu, né? Agora é a vez de você evangelizar, né? É a hora que você vai pra luta, né? Sim. E a formação você tem, o preparo você tem. Então eu acho isso muito legal, eu acho isso uma missão incrível. E agora eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é pessoal, mas ao mesmo tempo ela transcende esse pessoal. Eu, por exemplo, eu tenho alguns gostos, né? Você também deve ter, e claro que tem. A tua vocação, você acha que ela é mais para o evangelizar, trabalhar a evangelização mesmo, difundir os princípios e a doutrina da igreja, ou é mais social, ou é agregar tudo isso? Porque eu conheço padres que têm uma força social absurda, né? Absurda. Na pastoral da saúde, eu já tive exemplo aqui em Guarulhos mesmo, pastoral ligado à formação, cidadania, de direitos humanos e etc. No próprio CDDH aqui de Guarulhos, em defesa dos direitos humanos, eu tive uma militância, porque eu militei também muito tempo no Tortura Nunca Mais, em São Paulo, e aqui em Guarulhos com o Padre Geraldo, que já há muito tempo voltou para casa. Sim.
E, enfim, tem a minha história aí, que eu não falo ela aqui, né, por enquanto. Porque o que importa é a tua história, você que está aqui para contá-la. Você sente isso hoje? Sim, não. O que você tem, assim, que você acha que mais você vai poder doar para a sua comunidade? Para mim é muito claro, Marcelo. A minha vocação é a experiência de amor. Eu me encontrei com uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. E essa pessoa, ela transformou a minha vida. E ela continua a transformar a minha vida. Então, por que ser padre? É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Mas eu me atrevo, né? Como eu te disse, sou um pouco atrevido e intrometido, como um bom sanguíneo. E eu te diria, por conta desse amor, Marcelo, que eu tive essa experiência, então minha vocação é testemunhar este amor, primeira coisa. Tá. É fazer com que as pessoas tenham essa mesma experiência que um dia eu tive. E quando nós temos essa experiência com este amor de Deus, quando nós temos essa experiência com Deus, tudo vem de acréscimo, tudo vem junto, né? Porque, e é muito interessante você tocar nessa realidade da dimensão social, porque vem junto. Se eu amo a Deus, eu sou capaz de olhar para aquele que sofre. Porque se eu não tenho experiência de Deus, Marcelo, eu sou até capaz de olhar para Ele. Né? Estamos cheios de ONGs de filantropia. Né? Faço ali a minha obra social, levo um alimento, mas nós não. Né? Nós somos mais profundos, nós fazemos caridade, nós amamos, porque nós somos amados. Tá. Então, ser padre, diria porque fui amado por Deus e quero que as outras pessoas, através da minha evangelização, através da minha pregação, através do meu anúncio do evangelho que não é meu, mas é de Cristo, as pessoas também possam ter essa experiência de amor. Que as pessoas também possam ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo e ter a sua vida transformada, ter a sua vida mudada. Né? Mudada. Né? Ou até uma mudança de rota para algo bom. Exatamente, né? Exatamente. Viu, William? E você vai ordenar padre jovem. Jovem. As idades limites para ser ordenado. Porque mais jovem não pode, né? Não. Isso. São 26 anos, é isso? 26 anos. 26 anos. E deixa eu te perguntar... Diácono eu vou ordenar com 25. 25. E aí padre, 26. Com 26. E como que você hoje entende e o quanto você, com a sua juventude, você acha que pode ser instrumento de Deus para trazer jovens para a igreja? Porque, fazendo uma leitura social muito rasa e muito rápida aqui, e os jovens que me entendam bem, não é uma crítica ao ser jovem, porque eu lido com jovem o dia inteiro. Né? O dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo quase. Esse caminho é importante, né? Um caminho de fé. Eu não digo necessariamente na igreja, porque eu não vou fazer aqui apologia nem para A, nem B, nem C, nem D, porque o nosso programa é ecumênico. Mas a importância do jovem ter um caminho espiritual, né? Que seja do bem, mas que tenha um caminho espiritual. Você acredita que você tem uma missão por ser um padre que vai ser ordenado, porque eu sinto essa convicção em você? Jovem, você sente essa missão dentro da tua vocação hoje? De verdade, não sinto que seja uma missão específica do meu ministério. Não sei, talvez seja. Mas verdadeiramente não sinto. Mas sei que vai ser um dos grandes... Desafios do meu ministério. Que é o ministério de qualquer padre. Tá. Porque, Marcelo, e digo porque eu sou jovem ainda, né? Você é muito jovem. E eu sei como é a cabeça de um jovem. Eu sempre digo isso para os jovens das paróquias. Por onde eu passo, onde eu estou. Eu conheço vocês. Eu conheço o que passa na cabeça de vocês.
Eu te disse que ser padre, pra mim, é o que faz sentido na minha vida. E os jovens hoje em dia, Marcelo, eles procuram um sentido pra sua vida. Sim. Nós queremos ser úteis. Nós queremos ser úteis, né? Poder servir de algum modo. E nós vamos procurando muito meios para ser úteis. Muitas formas, muitos caminhos. Então, eu acho que o grande desafio é que o jovem entenda que o sentido da vida dele, né? E digo aqui, por ser um futuro padre, está em Cristo. Né? Que Cristo é o verdadeiro sentido. Porque se nós, como te dizia, nós estamos numa vida, nós estamos num caminho de busca de ser útil, uma busca de sentido, é verdade que também nós queremos ser felizes. Sim. Quem não quer ser feliz? E o mundo nos apresenta, Marcelo, muitos meios para ser felizes. Exatamente. Hoje mais do que nunca. Hoje né? mais do que nunca. Mas são meios passageiros. Ou melhor, são felicidades passageiras. Por exemplo, infelizmente, hoje nós temos um grande número de jovens que estão no meio das drogas. Quando um cara, ele sai da casa dele para se drogar, aquilo para ele é felicidade. Ele entende dessa forma, né? Ele entende que aquilo é felicidade. E aí tá o desafio, né? Aí que tá o meu desafio, aí que está o desafio da igreja. Como chegar neste jovem e fazer que ele entenda que esta felicidade é momentânea, que logo depois ela vai encarretar uma série de problemas na vida dele e que Cristo é a verdadeira felicidade. Que Cristo é a verdadeira paz. Eu tenho um amigo, como eu te disse, a gente faz muitos amigos na faculdade, de seminaristas de outra diocese. Nós estamos juntos, o nome dele é Douglas, e ele já está com a ordenação diaconal marcada. Ele vai ordenar agora, dia 16 de dezembro. E nós somos muito amigos, né? Aí eu falo, Douglas, para de tirar minha paz. Aí ele vira para mim e fala, eu não posso tirar sua paz, porque a sua paz é Cristo. Eu não posso tirar Cristo de você. Então é um pouco disso. A gente tem que fazer que o jovem entenda que a felicidade dele, que a paz dele é Cristo. E que essa ninguém vai tirar dele, porque essa é eterna. Então acho que o grande desafio da igreja hoje é, de fato, achar os meios de como fazer que esta mensagem, que esta verdade chegue até o jovem. Sim. E é aquele princípio, né, que eu sempre digo também, que é o cheio que completa o vácuo, né? E que esse cheio seja repleto de coisas boas e edificantes e transformadora, né? E hoje você está em uma paróquia na cidade de Guarulhos. Sim. Que paróquia é essa, William? Hoje eu estou na paróquia São Francisco do Golpouva. Isso, essa paróquia tem vindo muito aqui no podcast, viu? Eles são muito bons, os paroquianos. Eles já vieram aqui e colaboraram profundamente com o nosso programa. E muito legal, né? A gente poder contar com vocês e com toda essa disposição, né? De estar aqui conosco. Sim. E poder falar sobre Deus, né? Sobre amor universal. Agora, nos bastidores aqui, eu e o William, a gente estava conversando e a gente falou sobre tecnologia, né? Sim. Né, William? E eu falei para ele que eu gosto muito de tecnologia e eu uso muito a tecnologia. É uma coisa que é meu perfil, assim, sabe? Eu sempre tive esse interesse e tal. E é uma coisa que está em mim, né? E aí, hoje, mais do que nunca, nós estamos diante de um mundo absolutamente digital, né? Que são fronteiras que se abriram, que são fronteiras digitais. E como todo espaço, ele precisa ser ocupado. Sim. Né? E nem sempre, infelizmente, a internet, né? Por onde nós estamos aqui agora falando com vocês, nem sempre ela é um espaço de coisas boas. Infelizmente, você também tem muito mal sendo proliferado
na internet, né, no mundo digital e etc. Estimulando pessoas a fazerem coisas absurdas, atrocidades, e a gente não pode aceitar isso. Inclusive, a entrada do 1818 enquanto podcast é poder ocupar um espaço dentro desse território que leve a palavra de amor, de ecumenismo, de união e etc. Você, como um futuro padre, né? Jovem, que gosta de tecnologia também, conforme você me disse. Quais os caminhos que você hoje vê a igreja, né? A igreja católica, ocupando esses espaços para a evangelização? Você me permite fazer um processo, uma retrospectiva histórica, né? Claro. Da vida da igreja, né? Nos meios tecnológicos, né? Então, o Concílio Vaticano II, ele é o maior evento eclesiológico do último século, né? Do século XX. E que influencia muito o século XXI e há de influenciar ainda por muito tempo. Os caminhos da igreja, né? Então, o concílio, ele procurou mesmo como evangelizar no mundo contemporâneo, né? Como evangelizar no mundo contemporâneo. E o Concílio Vaticano II, ele promulgou, né? Fez um decreto, na verdade, sobre os meios de comunicação, chamado Intermerifica. Então, a partir deste documento, foi abrindo as portas para que os meios tecnológicos, lógico, naquela época, ali na década de 60, nós falávamos da televisão. Rádio e televisão. Rádio e televisão. E como eles poderiam entrar na vida eclesial, na vida da igreja. E assim aconteceu, né? Então, verdade que no início, timidamente, foi entrando. E com o passar do tempo, foi adentrando. E até onde nós estamos hoje. E há um fator muito importante que nós precisamos ressaltar, que eu acho que a partir dele, hoje em dia é praticamente impossível nós evangelizarmos sem ter em conta os meios de comunicação, Sim. Os meios tecnológicos, que foi a pandemia. Rádio, TV, internet, e é isso, né? Isso. Rádio, TV, internet, tá lá. Exatamente. Então, a pandemia nos mostrou a importância de adotar estes meios. Por quê? O nosso povo ficou privado de ir à igreja. Como levar? Né? Como alimentar? Como alimentar este povo? Cada paróquia ali, no período da pandemia, foi se descobrindo, né? Foi começando a transmitir a missa. As primeiras transmissões pegavam um tripé e era só aqui uma câmera. E tombava a câmera, caiu o sinal. E não sabia muito como fazer a coisa. Mas foi se descobrindo, foi se inovando, né? E, por exemplo, a paróquia onde eu estou hoje, a paróquia São Francisco, nós temos um sistema de transmissão de missa próprio. Então, tem câmeras instaladas na igreja, nós temos um software, um programa de UBS, no qual nós transmitimos a missa. E roda pelo YouTube. Então, assim, nós precisávamos levar alimento. Como você disse, acho que a palavra é muito, muito precisa mesmo. Alimentar as pessoas. Então, as paróquias foram se inovando ali. Então, fazia um terço, transmitia. Fazia uma adoração, transmitia. Fazia não sei o que lá, transmitia. As pessoas começaram a usar de uma forma muito, muito precisa, por exemplo, o Google Meet, Sim. Né? Fazia aquelas chamadas de vídeo e lá para rezarem juntos. Isso. Eu me lembro você deve lembrar também, claro que você lembra, das inúmeras lives do Instagram. Exatamente, as lives do Instagram. Então, assim, é algo que veio e, Marcelo, não é porque a pandemia passou que nós podemos descartar. Não. Na verdade, eu acho que esse fenômeno que a pandemia trouxe, que foi a tecnologia absorvida por todos os segmentos
praticamente todos os segmentos, né? A educação viveu isso, né? As escolas, de um dia para o outro, tiveram que adaptar tudo, né, para a aula online. As nossas catequeses. Eu imagino, né? Todas as formações, né? Eu acho até que a parte da tua formação foi online também. Sim, a pandemia foi 2020. Eu tinha acabado de começar a teologia. Então, os meus 2 primeiros anos de teologia foram aulas... Online. Primeira semana... Que, lógico, a gente começou a pandemia, ninguém imaginou que seria aquilo que foi. Então, primeira semana, vai ser 15 dias ali. Foi isso. O professor passou um texto, tudo mais, na plataforma lá da faculdade. Aí não vai ser mais. Aí veio o Teams, que foi o aplicativo da vez. E foi se inovando. E é engraçado como também as plataformas, né? Os softwares foram se aprimorando, foram colocando recursos que ajudavam, né, no processo de aprendizado ali, e isso serviu para a igreja de uma grande modo. Isso você vê hoje, muitas formações permanecem online. Né? Por exemplo, hoje em dia, às vezes, é impossível fazer, às vezes, por conta do tempo de agenda, eu não consigo fazer uma reunião presencial. Aí você faz, Você faz online. Você fala, olha, dá pra gente se reunir tal horário? A gente consegue fazer. Então, assim... Não colaborou muito, né? Assim, a tecnologia, né? Colaborou muito. Nesse momento tão difícil que nós passamos, né? De tantos desafios. E você e engraçado como a tua pergunta anterior, com esta pergunta, elas se conectam, elas se cruzam. Porque onde que o jovem tá hoje? Ele tá aqui, né? Ele tá aqui. Tá nesse mundo... Tá nisso. Ele tá na rede social, ele tá na internet. Então... fazer com que o jovem, ele possa ter acesso à evangelização por aqui também. Sim. Que seja um chamariz para ele ir até a igreja. Lógico, a nossa fé, o meu bispo disse isso muito, muito no tempo da pandemia. A nossa fé não é uma fé para ser vivida na internet. A fé cristã é para ser vivida na comunidade. Mas naquele momento, a fé vivida... pelos meios sociais, é o que nós tínhamos. Então, acho que é um pouco disso. Não dá para tirar os meios digitais hoje. Eles são necessários. Eles são muito necessários. Então, acho que as paróquias, né? Nós estamos trabalhando aí, as paróquias estão trabalhando, fortalecer o que nós chamamos de PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação. Então, hoje nós temos uma pastoral que é da comunicação, né? Então... fortalecer. E é engraçado como a grande maioria dos agentes dessa pastoral são jovens. Que Porque legal. é o que eles gostam de fazer, né? Então, Sim. É um meio também de trazer o jovem para a igreja. Não tem como, né? Eu acho que a tecnologia hoje é um processo que não tem retorno e a gente tem que ter habilidade para lidar isso como um instrumento e não nos escravizarmos, né, diante da tecnologia. Porque também tem um lado do vício em determinados jogos, vício com tela de celular. Alguns problemas oftalmológicos que hoje as crianças estão tendo por conta do excesso de tela. Enfim, eu acho que isso é um outro lado que também tem que ser discutido. Mas, sem nenhuma dúvida, é um espaço que hoje nós podemos usar pro bem. Facilitou muito a nossa vida, né? Eu sou do tempo que... qualquer transação bancária, você tinha que ir ao banco e tinha que pegar fila. Né? Hoje você resolve tudo por aplicativo. Em segundos. Exatamente. Então, as coisas melhoraram muito em vários aspectos. Né? William, quando a gente pensa em Deus, né, eu sempre pergunto aqui, toda vez que a gente pensa em Deus, a gente pensa em muitas coisas. E dentre essas muitas coisas, a gente pensa na questão do tempo, né? Deus, aquele que rege, aquele que é dono do tempo, aquele que normatiza e etc. Como que você, até filosoficamente, né? Porque eles nos ensinaram profundamente sobre essas reflexões, qual é a sua visão sobre Deus e tempo? Pergunta difícil, mas vamos lá. Primeiro, Deus é o Senhor da história, né? Então temos que entender que Deus ele é aquele que é, aquele que era,
aquele que vem. Ou seja, ele é o princípio e o fim. Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. Então, Deus é eterno. Lógico, nós temos uma realidade que é muito temporal, né? Sim. Pra gente entender. Muito linear também, muito linear. Então, pra gente as coisas têm começo, meio e fim. Mas Deus existe a finitude, né? Exatamente. Quer dizer, melhor dizendo, a infinitude, né? A infinitude. Então, entender Deus e tempo é entender que Ele é o Senhor da história, né? Eu acho que tudo é feito por conta dele, a partir dele e segundo a vontade dele. Acho que é um pouco disso. Tá. E é claro que ele normatiza todas as relações nossa com o tempo, né? Sim. A leitura do tempo eu vejo como algo muito importante para nós, porque tem uma relação direta com viver bem também, Viver né? bem. Viver com clareza, com qualidade, né? Eu acho que isso é muito relevante para os tempos de hoje, que tudo é muito rápido. O capital exige de você, esse mercado financeiro exige de você uma vida muito acelerada, e isso é muito ruim, né? E tira de você a realidade. E também entender, Marcelo, que ele se revela, né, nos tempos, né? Então, Deus se revelou a Moisés, se revelou a Abraão, ele se revelou aos profetas, se revelou em Jesus Cristo. Né? A plenitude da revelação de Deus se revela a nós nos nossos tempos. Então, Deus ele continua a se manifestar sempre no tempo, né? Sim. E você sabe, William, que uma análise, talvez até sociológica, você enfrentará, e você tem consciência disso, você enfrentará tempos complexos, né? Na sua caminhada de sacerdote. E eu espero de verdade que você consiga cumprir com a sua missão, né? E que você agregue muita gente ao seu lado para seguir tua missão e para você ter todo esse apoio, esse amparo, né? Para você poder seguir tua missão, a tua vocação, né? Então, parabéns pela sua postura. Você é uma pessoa muito, muito legal. Gostei muito de você. E com uma energia muito boa, e tenho certeza que você trará para a igreja e a igreja para você coisas muito boas. E para finalizar, né, é fundamental isso no nosso programa, William, a mensagem final, aquela que você fala de verdade, assim, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, e é aquela que a gente deixa como uma mensagem de legado mesmo. Qual a tua mensagem hoje, William, para as pessoas que estão aqui nos assistindo ou ouvindo? Porque tá no Spotify também, viu? Tá no Spotify também. Tá lá também. Aquela câmera? Aquela câmera é a sua. Tá certo. Nós nascemos, todos nós nascemos para fazer a vontade de Deus, né? E Deus nos chama a diversas coisas. Cada um, ele chama para viver uma coisa. E o que Deus nos chama, para o que Deus nos chama, como eu dizia há pouco, é o modo como nós seremos felizes. Porque vocação é sinônimo de felicidade. Então, nós só seremos verdadeiramente felizes fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, não tenhamos medo de se entregar. Não tenhamos medo de arriscar nossa vida. Não tenhamos medo de entregar a nossa vida pelo tudo, né? Quem entrega a sua vida por Deus, por Jesus, não perde nada. Mas, muito pelo contrário, encontra a verdadeira felicidade, encontra a verdadeira paz, encontra a verdadeira alegria. Muito bem. Que as suas palavras possam ecoar todos os cantos desse planeta. Amém. Porque a gente sabe que a internet caiu na internet, a gente perde o controle disso e vai para pessoas que a gente nem imagina, né?
Então, muito obrigado. Que agradeço. Eu vou pedir agora para você, se for do seu desejo, é claro, deixar as suas redes sociais. Se as pessoas quiserem conversar com você, né? Creio eu que você tem Instagram, Facebook, enfim. De repente tem até algum jovem, alguém que quer escutar uma palavra, um conselho. De repente, eu acho que você pode ajudar. Então, agora o momento é seu. Sim. Primeiramente, Marcelo, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Quando aceitei o convite, pensava, não é só uma oportunidade de eu levar a minha história de vida, mas é levar aquilo que eu acredito, é levar a igreja, levar o meu seminário, trazer a minha diocese. E nós estamos no Brasil vivendo o 3º ano vocacional, né? Um ano no qual nós estamos meditando e refletindo sobre a importância das vocações. Então, é um grande chamariz vocacional. Então, se você é jovem, acompanhou este podcast, né, nos procure. Né? Procure o serviço de animação vocacional da nossa diocese, o SAVPV da Diocese de Guarulhos. Procure nosso seminário, o Seminário Diocesano Imaculada Conceição. Né? Nos procure. Né? Estamos dispostos a ouvi-los, a atendê-los. Me procure também, né? Então, minhas redes sociais, meu Facebook é William Júnior da Silva. Só você colocar lá, você já vai ver a minha foto. E o meu Instagram é @William, WILLIAN, _SI. É melhor repetir. Esse aí é quase um código hieroglífico. Quase um código. Meu Instagram é @William, WILLIAN, _SI. Que é SII. Então, legal. Esse é o meu Instagram. Depois o pessoal põe também no GC aqui, né? Fica mais fácil. Então, eu acho que é uma possibilidade mesmo de anunciar o evangelho, anunciar o amor de Deus, que é para isso que nós nascemos. Exatamente. Bom, o 1818 agradece muito, né? Toda a equipe, produção, todo mundo aqui, a sua presença. Muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo da sua comunidade, que, como eu já disse, né? Ela está muito presente aqui nos nossos programas, né? E sempre colaborando conosco e acrescentando profundamente com o nosso podcast. Então, William, muito obrigado em nome de todos nós. Eu que agradeço, Marcelo. E quando você ordenar padre, nos convide. Sim, em breve. Então, até as ordenações estão previstas, né? Ainda temos o processo de aprovação, tudo certo, escrutínio. Mas a ordenação diaconal é prevista para junho de 24 e a presbiteral em dezembro de 24. Então, se Deus permitir, em dezembro serei padre. É isso. Bom, então eu, Marcelo Lambert, eu agradeço profundamente a sua audiência. Eu vou pedir mais uma vez para você compartilhar o nosso programa. Pessoal, é muito importante vocês compartilharem nas redes sociais, compartilhar com amigos, com a família, nos grupos de WhatsApp, porque quanto mais vocês compartilharem, mais relevância o nosso programa tem e mais oportunidade nós vamos ter de levar amor universal para um número maior de pessoas. E a ideia do ecumenismo, tolerância, que é fundamental, e o respeito ao próximo. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e o seu comentário. O comentário sempre é muito bem-vindo. Então eu espero os seus comentários, tá bom? E como eu disse, né, hoje estou sem a Ana Clara aqui Lambert, mas ela está voltando já para o próximo episódio. E eu quero agradecer a sua presença, a presença do William, seminarista, e mais uma vez dizer que eu visto o Explore Clube Brasil, que é uma marca que agrega muito valor, e agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores que toda hora aparecem na tela aqui, e são pessoas que acreditam nesse projeto, que estão caminhando junto de nós, e sem dúvida nenhuma, sem eles, esse projeto não estaria acontecendo. Então, muito obrigado a vocês, nossos patrocinadores e apoiadores do 1818. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e desejo, claro, sempre muita, muita e muita luz para você. Até o próximo episódio.